Gente, vou começar o devocional de hoje contando uma curiosidade para vocês. Eu descobri ao estudar o outono, porque se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e desejo que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos aqui estudando as estações das nossas vidas, fazendo uma comparação com as estações do ano. E chegamos à última estação, que é o outono. Já vimos primavera, verão, já vimos o inverno e vamos começar o outono. E como eu estava falando no início, adivinha o que eu descobri? Eu casei no início do outono. Dia 20 de março é o dia que começa essa estação, dia também que eu comemoro o aniversário de casamento. Estou muito feliz por saber disso, principalmente por esse significado que essa estação tem. Apesar de eu falar aqui nas outras devocionais que eu amo a primavera, mas o outono tem um significado muito especial, principalmente para mim, para minha profissão, que é de recomeço, que é de quando as folhas caem, nós fazemos dela um novo significado, né? E eu sou psicóloga, trabalho exatamente com isso, então fico muito feliz de saber que vou comemorar agora 20 anos, consciente que casei no dia que se começa o outono. Hoje a gente vai ler Joel, capítulo 2, versículo 23, que fala assim: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije... Bananei aqui a língua, deixa eu ler de novo. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é o mesmo Deus e o Senhor não falha. O Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra e nos lembrarmos que, mesmo em tempos que se aproximam a dificuldade, o Senhor está aqui, conosco. Fala ao nosso coração, Pai, e transforma aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, amém. Queridas e queridos que estão ouvindo esse devocional. Bom, o outono ele é caracterizado pela queda das folhas das árvores. E por que isso acontece? Simplesmente porque é uma estratégia que as plantas têm para se protegerem do frio. Um frio que vai começar ali, agora em março, né? A tendência é a temperatura cair, eu tô torcendo para ela cair mesmo. Porque tá muito calor, apesar das chuvas aqui na região que eu moro em Goiás, mas tá muito calor, hoje mesmo fez muito calor. Hoje que eu tô falando é que eu tô gravando esse devocional no domingo à noite, né? Para você ouvir na segunda-feira pela manhã. Então é uma estratégia que as árvores têm para se protegerem do frio e, na verdade, elas reduzem ao máximo o gasto de energia delas. E é óbvio que para manter a árvore inteira, ela gasta mais energia, né? Quem cuida de planta aí sabe do que eu tô falando. Quando a folha da árvore ou da plantinha começa a amarelar ou ela se machuca, né? Ela começa a secar, alguma coisa assim, o ideal é que você vá lá e corte a folha bem pertinho do galho, porque não adianta a planta ficar gastando energia ali com aquela folha, porque ela não vai produzir bem, só perda de energia mesmo, né? Então, os dias ficam mais curtos, a luz solar é menor, né? Incide menos no território onde está tendo outono, no caso, o hemisfério sul. E aí, obviamente, com menos luz solar, a primeira alteração é que a planta não produza tanta clorofila assim. Por isso que às vezes elas mudam de cor. As folhas mudam de cor, né? O Canadá é muito conhecido pela mudança de cor nas suas árvores e a gente vê pelas
pelas fotos, quem já teve a oportunidade de ir lá, deve ser muito lindo, né? Na Coreia do Sul também, todas as folhas das árvores caem e aí tem aquele espetáculo assim de flores que nascem em seguida, né? Uma vez eu já comentei isso, acho que em algum devocional, mas uma vez eu estava assistindo um vídeo sobre plantas e o jardineiro falou assim, que quando o alecrim... não era o alecrim não, era o manjericão. Quando o manjericão começa a dar flor, é porque ele entende que vai morrer. Então você tem que podar na época que ele vai dar flor, para que ele brote vigorosamente depois, né? A natureza é um espelho de Deus, né? Deus e suas gentilezas com a nossa vida. Mas vamos lá. O que a gente pode extrair dessa história do outono? Se a árvore corta folhas, deixa as folhas caírem, que é o principal, digamos assim, ganha-pão delas, né? Porque é através das folhas que se faz a fotossíntese. Mas se ela abre mão de coisas tão importantes como as folhas, para se preservar como estratégia, reduzindo o máximo o gasto de energia dela para enfrentar o inverno, por que a gente insiste em acumular tanta coisa que não serve mais para nós? Minha querida, vamos aproveitar esse outono para recomeçar, é tempo de mudança. Outono pode significar para nós uma época onde a gente vai deixar as coisas para trás, mesmo as coisas que foram muito importantes para nós. Roupas para trás, velhos hábitos para trás. Talvez seja a hora de você se propor aí a deixar as folhas velhas caírem e as novas também. Porque nesse momento talvez seja importante você poupar energia. Eu não sei o que você está vivendo, nem sei muitas vezes onde você mora, mas eu sei que o Senhor sabe. E Ele sabe quais são as folhas que devem cair na sua vida. E é tão interessante porque no outono, quando as folhas caem, elas às vezes são levadas pelo vento, mas na maioria das vezes elas ficam no chão e elas servem de adubo. Elas fecundam, né? Digamos assim, elas fortalecem o solo, elas tornam o solo mais forte para germinar outras plantas. Então, folhas apodrecidas na árvore fazem a árvore adoecer, minha querida, mas folhas apodrecidas no chão servem como adubo para outras plantas nascerem, para a raiz da sua árvore, da vida, né? Da sua árvore que é você, é a sua vida. Se fortalecer e aguentar o inverno que vem. Então a estação do outono ela nos ensina que a gente deve deixar de lado algumas coisas para que a gente se torne mais fecundos. Talvez a sua relação com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho, com o seu irmão, com a sua irmã, não seja tão boa. Deixa as folhas caírem. Desapega daquilo que não faz mais sentido para a sua vida. Talvez você tenha sofrido um trauma. Talvez você tenha sido machucada na infância. Talvez a sua mãe não foi o que você esperava. Talvez eu não tenha sido a mãe que os meus filhos esperavam quando eles foram pequenos. Talvez a minha mãe não tenha sido a mãe que eu esperava. Mas hoje eu vou decidir deixar as folhas caírem. Falei para vocês que foi uma descoberta, né? Saber que eu casei no dia que começa o outono. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Durante muitos anos da minha vida, eu não deixava as folhas caírem. E quando eu me casei, eu queria começar tudo novo. Tudo novo. E foi um aprendizado, tem sido um aprendizado longo, né? Nesses 20 anos, de deixar as folhas caírem. Algumas folhas eu não quero deixar de lado, porque elas são bem bonitas, mas elas valem só para mim. Elas não valem para o outro. E se eu não deixar ela cair, minha querida, como por exemplo o orgulho, como por exemplo
a minha mente acelerada, como, por exemplo, alguns projetos que na minha cabeça são como folhas brilhantes. Nossa, minha cabeça, vocês não têm noção, minha cabeça é cheia de projetos. Se eu pudesse, eu faria tanta coisa. Mas eu tenho que entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E não só projetos eu preciso deixar com que eles caiam, mas eu também preciso deixar coisas antigas, como eu falei, talvez folhas que significam um relacionamento ruim lá atrás, que eu não posso ter mais, folhas que significam uma velha visão de mãe, uma velha visão de filha, uma velha visão de irmã, uma velha visão de profissional. O que você precisa deixar cair aí, hein? Eu não sei. Eu sei um pouco das minhas folhas que precisam cair. Mas é um tempo de mudança. O que você se propõe a mudar hoje, hein? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muito obrigada porque o Senhor faz a sua natureza nos ensinar com tanta beleza o caráter que o Senhor tem. Um caráter de quem cuida, de um Pai bondoso, de um Pai misericordioso que nos ensina a andar pelos teus caminhos. Ajuda-nos, Deus, a olhar para o Senhor e não para as folhas que temos. Ajuda-nos, Senhor, a deixar mesmo cair de nós tudo aquilo que vai apodrecer os nossos galhos, Deus. Sendo que quando cair de nós e apodrecer no chão, no lugar certo da fertilidade, vai transformar as raízes em algo forte para preparar a gente para o inverno que vai vir. Pai, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos limpa, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. E eu peço nesse momento, Pai, que quem estiver ouvindo esse devocional seja curado, seja libertado e seja limpa, Senhor, de toda mágoa, de toda amargura. Que as folhas da amargura, da mágoa, do rancor caiam agora, Senhor. Em nome de Jesus nas nossas vidas. Aquelas que a gente ainda tenta segurar, que o Senhor vem e limpe, Deus. Aquelas que a gente acha bonito demais, porque é fruto do nosso cuidado próprio, do nosso orgulho de quem somos, tira de nós, Pai. Tira de nós para que possamos fortalecer as nossas raízes em Ti. Que a beleza dessa estação, uma estação de mudança, seja vista, Pai, por todas as pessoas que passam ao nosso redor, principalmente os nossos próximos. Que a gente possa deixar cair as folhas do rancor pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos que não fazem aquilo que nós queremos. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e faz com que cada vez mais possamos adorar o Senhor, mesmo quando as folhas caem. Mesmo quando precisamos fazer uma poda drástica e involuntária. Nós te louvamos, Deus, e acreditamos que nas próximas estações daremos muito fruto. Em nome de Jesus, livra-nos do mal, é o que te peço. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, para o seu coração.